Olá pessoal, meu nome é William Correia, sou aluno do curso de Medicina da UFAL Arapiraca, atualmente estou no 5º período e vou apresentar sobre estrongiloidíase. Falando um pouco da introdução, os estrongiloides stercorales são os agentes causadores dessa parasitose e ela é transmitida principalmente por meio do solo contaminado. Mas também haverão outras formas de contaminação que vamos abordar ao longo dessa apresentação. Ela estima-se que 30 a 100 milhões de pessoas estejam infectadas em todo o mundo. É endêmica na região dos trópicos e subtrópicos, incluindo a região do Brasil e sul dos Estados Unidos. Aqui é uma imagem esquematizada do verme adulto e falando um pouco sobre a fisiopatologia, os vermes adultos eles vão viver na região de submucosa do duodeno em jejum. E lá no intestino, na parede intestinal, eles vão se reproduzir e formar os ovos, que vão eclodir para o lúmen e ser eliminado através das fezes. E esses ovos eles vão gerar larvas que vão ser no formato de rhabditiformes. E essas vão ser as larvas que vão ser eliminadas. Porém, essas larvas elas podem se maturar e formar larvas filiformes, que vão também poder ser liberadas pelo lúmen. A maioria dessas larvas vão ser excretadas pelas fezes e vão gerar todo o ciclo do parasita no solo. Depois de alguns dias que essas larvas estão na terra, elas vão evoluir para as larvas filariformes, só que algumas literaturas trazem que também podemos encontrar em algum exame de fezes do paciente já esse tipo de larva no esfregaço do microscópio. Então, elas não são exclusivamente do solo, esse formato, mas a maior parte vai se formar no solo. E as larvas estrongiloides, elas penetram na pele dos seres humanos e migram até os pulmões. Então, através da corrente sanguínea, elas vão até os pulmões, que vão penetrar nos capilares pulmonares, chegando até na árvore brônquica e, posteriormente, vão para a traqueia, e da traqueia eles vão ser deglutidos, atingindo a região do intestino. E lá no intestino é onde eles amadurecem, em aproximadamente 2 semanas. E eles vão reiniciar o ciclo através da produção dos ovos, da produção das larvas rhabditiformes e da excreção dessas larvas. Aqui o ciclo todo esquematizado e tem a fase infectante e a fase de diagnóstico. Então a fase infectante vai ser onde tem a fase de larva e a fase de diagnóstico vai ser mais onde tem a fase dos ovos. E vocês podem perceber que tem outra fase de infecção aqui, que seria a autoinfecção. Na autoinfecção, nós temos a infecção interna, autoinfecção interna e a autoinfecção externa. A autoinfecção interna vai ocorrer quando essas larvas lá do intestino, essas larvas rhabditiformes, elas vão se tornar filariformes e aí elas vão penetrar novamente no intestino, ou seja, é um ciclo dentro do próprio intestino. E a autoinfecção externa vai ser quando essas larvas filariformes elas são eliminadas pelas fezes e essas fezes contaminadas ela entra em contato com a pele e aí essa larva consegue entrar novamente no hospedeiro. Então, isso caracteriza a autoinfecção externa. E essa autoinfecção, tanto interna quanto externa, é o que explica que essa parasitose possa persistir por várias décadas. E também ajuda a entender um pouco sobre a síndrome da hiperinfecção e a estrongiloidise disseminada. Nesse quadro clínico de disseminação da estrongiloidise,
ela pode ocorrer tanto na forma recém-adquirida, ou seja, o paciente já abriu o quadro com essa forma disseminada, ou então ela pode vir de uma infecção prévia que estava ali assintomática. Isso vai depender de algumas questões dos fatores imunológicos do paciente. Quando fala-se que é disseminada, é porque ela vai invadir outros órgãos, além daqueles que a gente viu até agora, que seriam o pulmão, o intestino e essa rede do pulmão e intestino. Ou seja, nessa disseminação ela vai invadir o sistema nervoso central, vai invadir a pele, vai invadir fígado, coração, qualquer outro órgão que a larva consiga se disseminar através do sangue. Essa hiperinfecção ela vai geralmente ocorrer em indivíduos que têm um prejuízo da imunidade. Então, pode ser um indivíduo que expressou a maioria da imunidade com células T helper 2, que não conseguiu conter essa disseminação do parasita, mas também pode ser por indivíduos que eles tiveram essa imunidade diminuída através de fármacos ou através de doenças. No caso dos fármacos, o uso de corticoides ou imunossupressores na Covid-19 acabou abrindo alguns casos de estrongiloidíase disseminada. E em questão de patologias prévias, o HTLV1 ele foi o principal responsável para ativar ou então não deixar que o organismo tenha uma resposta adequada em frente à estrongiloidíase. É tanto que indivíduos que tenham HTLV1 confirmado, eles precisam fazer, dentre outras pesquisas de parasita, a pesquisa também para a estrongiloidíase. A hiperinfecção também foi associada ao uso de alcoolismo e desnutrição, ou seja, fatores que vão reduzir a imunidade do indivíduo. Um pouco sobre os sinais e sintomas, que eles podem ser agrupados primeiramente em duas características. Podem ser agrupados em estrongiloidíase aguda ou crônica. Na aguda, as principais manifestações vão ser na pele, porque é onde o parasita vai entrar, primeiro órgão ali que o parasita vai infectar. Então, na pele nós podemos perceber um exantema pruriginoso, uma pele eritematosa e ali no local, restrito ao local que a larva penetra na pele. Mas também pode, ao longo que essa larva vai progredindo no nosso organismo, pode ocorrer a tosse, quando essa larva chega aos pulmões, até que essa larva atinge o intestino e aí vão causar distúrbios gastrointestinais. Por exemplo, do abdominal, diarreia, até anorexia. E nas imagens vocês podem perceber que podem ter algumas variedades de apresentações nessa penetração da pele. Na estrongiloidíase crônica, vocês percebem na imagem aí que não é tão restrita mais, já é algo mais difuso essas manifestações, mas também pode mimetizar a estrongiloidíase aguda, porque vão ter sintomas gastrointestinais, sintomas pulmonares e também sintomas cutâneos. A autoinfecção é a principal razão, como a gente já conversou, para o prolongamento dessa doença. As queixas gastrointestinais também são parecidas, mas também podem apresentar o quadro de constipação intermitente. Também uma manifestação clínica que é específica dessa parasitose é a larva currens, que é um tipo de larva migrans, que ela vai se apresentar com esse formato aí, como se fosse caminhos na pele. E ela é característica também da autoinfecção. Quando a gente fala da síndrome da hiperinfecção, a gente vai ter os sintomas gastrointestinais e pulmonares vão ser mais frequentes e mais proeminentes, porque essa infecção está muito mais ativa e está relacionada com a baixa de defesa. Então,
digamos que o organismo não consegue controlar. Então, vai haver também uma questão da migração para outros órgãos. Então, outros órgãos como o sistema nervoso, coração, fígado, eles vão apresentar características clínicas de lesão desses órgãos. Então, pode apresentar regiões de fibrose hepática, pode aparecer também miocardites e também essa bacteremia, que é quando a larva, ao penetrar na mucosa do intestino, ela vai levando bactérias, vai criando uma abertura para bactérias do próprio intestino entrar na corrente sanguínea. E aí favorecer esse quadro de bacteremia. E também, nesse quadro mais disseminado, a gente vai poder perceber infiltrados na tomografia ou no raio-x. E quando fala de comprometimento do sistema nervoso, a gente pode ser manifestado como meningites parasitárias, como abscesso cerebral e invasão difusa do cérebro. E também pode apresentar como uma meningite bacteriana, porque a larva pode levar também essas bactérias para o sistema nervoso. E, infelizmente, costumam ser fatais nos pacientes imunocomprometidos, que é onde costumam mais aparecer, mesmo com um tratamento adequado. Para a questão do diagnóstico, nós vemos que a forma mais comumente de encontrar esse parasita é na forma de ovos nas fezes. Então, vai ter que fazer um exame microscópico das amostras de fluidos em geral, como fezes, aspirado duodenal, mas também podem conter lavagens brônquicas, escarro, outros líquidos fisiológicos que esse parasita esteja presente. Recomenda-se no mínimo 3 a 7 amostras de fezes ou do líquido para poder burlar a dificuldade que tem sobre a sensibilidade desse exame, porque a sensibilidade de uma amostra é apenas 25%. Então, precisa de várias amostras para dar uma sensibilidade satisfatória. Nós temos também a opção de imunoensaio enzimático para avaliar os anticorpos contra esse parasita. E esse imunoensaio de anticorpos ele é utilizado principalmente no monitoramento sorológico, para avaliar também a resposta ao tratamento. Mas esses anticorpos eles vão durar aí ainda uns 2 a 6 meses positivos depois da infecção. Então, eles não servem muito para distinguir entre infecção ativa ou infecção tardia, mas eles vão ajudar na questão do monitoramento sorológico, que também vai ser possível fazer pelo exame de fezes. A eosinofilia ela está frequentemente presente nessa parasitose, como em outras também em geral. Em relação ao tratamento, ele primeira linha vai ser feito pela ivermectina, que é o medicamento que ele vai ser mais aceito, porque ele vai ter uma eficácia muito superior aos outros, mas também tem uma segunda escolha, que é o albendazol. Só que a ivermectina ela tem uma eficácia muito melhor do que o albendazol com relação a essa parasitose. Em casos complicados, como naquele da hiperinfecção, a gente vai utilizar também antibióticos de amplo espectro associado com esse tratamento da ivermectina, para tentar combater aquela bacteremia e algum foco de bactéria que tenha surgido em algum outro órgão. E vai ter indicação de retratamento aqueles exames de fezes que foram positivos de 2 a 4 semanas após o tratamento adequado. Aqui estão algumas referências. Muito obrigado, pessoal.